pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo com mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou fazer um biscoito amanteigado recheado com amendoim, que é uma verdadeira delícia, pessoal. Ele desmancha na boca, muito fácil de fazer também. Mas antes de começarmos nossa receita, convido você que ainda não conhece nosso trabalho para conhecer o canal Sobrevivência e Terapia, onde temos muitas receitas, são vários vídeos, pessoal. E também temos uma página com o mesmo nome, Sobrevivência e Terapia. Lá vocês vão encontrar várias receitas, muitas dicas e muita coisa legal. É só procurar, nos seguir, se inscrever no canal, acionar o sininho e sempre que tiver uma nova receita você ficará sabendo. E agora vamos fazer os nossos biscoitos. O que eu vou utilizar para fazer este biscoito amanteigado? Tenho aqui 120 gramas de açúcar refinado, 80 gramas de manteiga, 220 gramas de farinha de trigo, um ovo, 100 gramas de amendoim, 50 gramas de açúcar mascavo e 30 gramas de manteiga. Tenho duas manteigas porque esses três ingredientes aqui é para a segunda parte do biscoito, tá? Então vamos começar. Vou colocar aqui nesse bowl a farinha de trigo, não vai fermento, tá, pessoal? Antes que vocês me questionam se eu esqueci, não, eu não esqueci. É um amanteigado e esse amanteigado não vai fermento. Coloquei a farinha, o açúcar. Aqui você pode colocar também, pessoal, a baunilha, tá? Eu vou colocar açúcar de baunilha que eu acabei esquecendo de pegar aqui para separar, mas eu já vou pegar e mostro para vocês. Só que quem não conseguir açúcar de baunilha, porque não é todo lugar que encontra. Aqui é bem fácil de encontrar, mas tem lugares que não encontra. Então coloque a essência mesmo, tá? Coloquei a manteiga. Essa manteiga, pessoal, tirei da geladeira agora. Ela tá bem firmezinha, ó, tá? Não deixam ela amolecer porque vai alterar o ponto. E outra coisa, é manteiga, pessoal, não é margarina. Até dá para substituir por margarina, mas o sabor, pessoal, é outro, tá? Então sempre eu dou preferência para manteiga. Quem não conseguir, pelo menos pegue uma margarina de boa qualidade, tá bom? Com 80% lipídios. Com a ponta dos dedos, vou esfarelando essa manteiga, por isso que ela tem que estar bem firme, tá? Vou esfarelando até formar uma farofa. E já volto para mostrar para vocês. E aqui, pessoal, misturei bem, ó. Podem ver que tá bem uniforme, bem misturado a manteiga com a farinha e o açúcar. Peguei aqui um pacotinho de açúcar de baunilha. As pessoas sempre me questionam o que que é. Açúcar de baunilha nada mais é do que um açúcar saborizado com a fava da baunilha, tá? Mas nem todo o mercado você encontra. Tem regiões que não encontra. Então, para quem não encontrar, pode usar a essência ou mesmo o extrato de baunilha, tá bom? Eu prefiro o açúcar, porque a gente encontra aqui bem fácil e é bem baratinho, tá? Agora, então, vamos continuar. Agora, vamos colocar o ovo. O pacotinho de baunilha, pessoal, tem 10 gramas, tá? Eu não falei, mas eu coloco um pacotinho, 10 gramas. O ovo, eu vou bater ele e vou colocando aos poucos. Por quê? Porque conforme o tamanho do ovo, conforme o calor que vai umedecer a manteiga, pode dar alteração nessa receita, tá? Então, eu vou colocando aos poucos e vou mexendo até dar ponto na nossa massa. Eu deixei 1/3 do ovo para trás, mais ou menos, e aqui eu vou misturando. Essa massa tem que ficar firmezinha, porque eu vou abrir ela com o rolo, tá, pessoal? Então, vou amassando e já volto para mostrar para vocês. Mas acredito que vai todo o ovo. Hoje o dia tá frio, então a manteiga não derrete muito. Se é em dia quente, eu sugiro para vocês até amassar e colocar um pouquinho na geladeira para depois abrir. Mas aqui ela tá quase pronta, ó. Mais um pouquinho de ovo já vai dar para espichar, ó. Mais umas gotinhas, ó.
É pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E aí eu amasso bem e depois vamos preparar o recheio desse biscoitinho. Aqui, pessoal, a nossa massa, ó. Podem ver que ficou uma massa firme, mas é uma massa amanteigada. Então, em dias quentes, agora colocam ela na geladeira, tá? Enrolam num saquinho plástico, num plástico filme e deixam na geladeira. Sobrou um pouquinho do ovo, mas é mínima coisa. Então, se for um ovo pequeno, vai o ovo inteiro. Esse ovo era grande, tá? Então, sobrou um pouquinho. Vão colocando aos poucos para que não fique mais mole do que está aqui, tá? E agora vamos preparar o recheio. Da mesma forma, vou colocar aqui o amendoim, que são 100 gramas, 50 gramas de açúcar mascavo e a manteiga. E vou formar, a manteiga 30 gramas. Vou formar uma farofa, que eu vou estar abrindo essa massa e recheando com esse recheio aqui, tá? E depois a gente enrola e corta os nossos biscoitinhos, vai ficar uma delícia. E é muito fácil de fazer, pessoal. Qualquer pessoa pode fazer sem dificuldade nenhuma. Então, aqui eu vou misturar bem os ingredientes até formar uma farofinha. Nosso recheio está pronto, ó, ficou uma farofa, tá? E agora vamos abrir a massa. Coloquei um plástico aqui embaixo, um saquinho plástico, e vou colocar outro sobre a massa, para facilitar a gente estar trabalhando com ela. Com a ajuda de um rolo, ou com uma garrafa, ou mesmo com a mão, para quem não tem, com um copo, você vai abrindo de uma forma que fique tipo um retângulo, tá? Porque depois a gente coloca, então, o recheio aqui sobre essa massa. Então, vou abrindo e já mostro para vocês. Abri a massa, retiro o plástico de cima. Olha para vocês verem a espessura. É fininha, tá? Bem fininha. Vamos colocar o recheio sobre essa massa e espalhar bem. Vocês viram a facilidade que é para você que não tem máquina, pessoal? Seguido as pessoas me perguntam, eu gostaria de fazer, mas eu não tenho máquina. Então, essa receita é para você que não tem máquina. Essa receita é para você fazer, você só precisa colocar um pouco de amor e o que você tem em casa. E com certeza vai ficar um biscoitinho maravilhoso. O amendoim com o amanteigado é tudo de bom. Espalho e vou apertando, pessoal, ó, para que depois ela não caia, tá? Tem umas bolinhas de açúcar, mas eu deixei essas bolinhas porque na hora que vai assar, ele vai caramelar e vai ficar uma delícia. Então, agora vamos enrolar, como se fosse um rocambole, pessoal. Aqui com a ajuda do plástico, eu vou enrolando bem firme para que fique um rocambole. Cuidam para não ficar solto dentro, porque senão depois vai ficar feio. Então, vou enrolando e vou apertando, ó. Vai girando o plástico que ele vai enrolando, ó. E agora vamos levar essa massa ao freezer, pessoal, até ela endurecer. O tempo maior aqui é esperar ela endurecer, porque o resto é bem fácil de fazer. Então, enrolo no mesmo saco plástico, deixo ela bem uniforme, ó, ela tá bem pressionada, e vamos levar ao freezer. Quando estiver bem firme, eu volto para mostrar para vocês. Congelou, pessoal, ó, tá bem firme, bem duro, tá? Então, tem que deixar esse período, que aí facilita agora na hora de cortar, tá? Então, deixa endurecer bem, ó, firmar bem. E aí, com uma faca que corte de acordo, olha que legal, que corte de acordo, a gente vai cortando os nossos biscoitinhos. Na espessura, tipo, um dedinho assim, ó. Quase 1 centímetro, vamos dizer assim. Vou cortando e vou colocando na assadeira. Não está untada, porque é uma massa amanteigada, não precisa untar. E assim eu vou fazendo. Quando encher essa assadeira, a gente leva ao forno, que já está aquecido,
a 180 graus com a parte inferior e superior ligada. É bem rapidinho, pessoal. Então, vou fazendo isso e já volto para mostrar para vocês. E agora, forno, pessoal. Olha que lindos. E olha que lindas, pessoal. Ficou maravilhosa. 10 minutos com o forno a 180, parte inferior e superior ligada. E os nossos biscoitinhos estão prontos. Vou retirar essa assadeira para colocar a outra. E aqui estão. 32 unidades renderam. É uma receita pequena, pessoal, mas se você quiser maior quantidade, é só aumentar a receita. 32 unidades, muito gostoso. Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente retira do forno, ele tá um pouquinho mole, mas deixa esfriar que aí ele firma. O amendoim com o açúcar, esse amendoim é torrado, tá, pessoal? Não lembro se eu falei no início do vídeo. Ele é torrado e esse biscoito fica tudo de bom, gente. Ele desmancha na boca, olha isso. Com esse recheio do amendoim com o açúcar mascavo, é sensacional. Mantenham num pote devidamente fechado, depois que esfria bem, não vão guardar quente também, porque daí vai estragar. Deixa esfriar, guardam num pote devidamente fechado, que ele tem uma durabilidade de até 15 dias. Essa receita é maravilhosa, pessoal. Agora é com vocês, só fazer e me dizerem depois, me contam se gostaram. Muito obrigado por terem assistido o nosso vídeo e muito obrigado por se inscreverem em nosso canal. Ficam todos com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima receita.